Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião, desta vez As Irmãs de Auschwitz, um livro que me foi gentilmente cedido pela alma dos livros a quem eu muito agradeço. Já sabem também que podem encontrar a opinião escrita no blog, eu vou deixar o link cá em baixo, portanto, para complementar aqui um bocadinho o vídeo, podem também passar no blog. Vocês já sabem que eu gosto muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. São temas que eu continuo a achar e... Antes de passar aqui para o livro, quero falar aqui um bocadinho então da polémica que tem havido na internet por causa de verem livros publicados com o título de Auschwitz. Eu não percebo porque é que a polémica, sinceramente, eu acho que sejam livros de não ficção, sejam livros de ficção, o importante é que estes livros sejam publicados, é que os livros sejam lidos, porque nós não podemos esquecer nunca as atrocidades que foram cometidas pelos nazis aos judeus, mas não só aos judeus, eles fizeram, mesmo alemães que não concordavam com eles, criminosos políticos, tínhamos assassinos, eles fizeram também mal, doentes mentais, portanto nós nunca podemos esquecer essas atrocidades. E sejam livros mesmo de ficção, qual é o problema? É assim, é mais uma forma das pessoas relembrarem o que aconteceu, portanto não percebo qual é a polémica, o importante mesmo seria os livros serem lidos e portanto... Mas pronto, adiante. Passando então aqui para este livro em si. Eu vou começar por aí. Eu relato então aqui, eu não vou dizer o nome da senhora, é a Rena, e depois tem aqui o nome dela, eu não vou, para não cair no erro de dizer mal o nome. E é então o relato na primeira pessoa. Ela foi depois escrito, ela contou a história então aqui, é uma escritora que é então aqui a Yetter, e foi ela então que escreveu o livro. Mas é então o relato da Rena na primeira pessoa. A Rena tinha 21 anos, ela era polaca, elas eram 4 irmãs, ela tem duas muito mais velhas que ela, e depois é ela e a irmã mais nova, que tem entre 2 anos de diferença, mas ela em relação à irmã mais velha, acho que são cerca de 17, portanto há assim uma grande diferença. Elas são assim então as duas irmãs, a Rena e a Danka, são as duas irmãs muito unidas. E elas são jovens quando começa aqui a Segunda Guerra. Elas são polacas, entretanto vão para a Eslováquia, acho que é para a Eslováquia, Eslováquia, para tentarem fugir à guerra. Portanto os pais convencem-na a sair, porque têm familiares na Eslováquia, só que a guerra também, os nazis também chegam à Eslováquia e a Rena acaba por se voluntariar para ir então no primeiro transporte que foi para Auschwitz. Ela fez parte então do grupo dos 998, inicialmente pensaram-se que eram 999, mas depois chegaram à conclusão aqui há uns anos que houve então dupla contagem do nome e portanto foram 998 mulheres, raparigas, mulheres, como é aqui tratado pela Rena no livro, porque eram mesmo mulheres muito jovens. E não é só nesse transporte, é depois nos outros transportes seguintes. Portanto, a Rena foi mesmo uma das mulheres, uma das sobreviventes então do primeiro transporte, das poucas que conseguiram então depois chegar ao fim da libertação. Temos a história dela, mas entrelaçada com muitas outras mulheres. A Rena, a Danka depois também acaba num dos transportes seguintes por ir parar também ao campo e portanto nós acompanhamos aqui a história destas duas irmãs que são muito chegadas, mas depois no campo há muitas mais irmãs, muitas mais primas, familiares próximas, e nós vamos tendo aqui então esse relato da Rena em primeira mão. E por muitos livros que eu leio sobre o Holocausto, custa-me sempre muito ler tanta crueldade que houve, tantas atrocidades que se fizeram e que é absolutamente que não me conseguem deixar indiferente, e que todas as vezes que eu leio mais um livro sobre o Holocausto é mais um livro que me toca, é mais um livro que mexe aqui com as emoções, e este mais uma vez tocou-me profundamente. Eu vou dar 5 estrelas ao livro porque é uma história de sobrevivência incrível, e a forma como esta mulher, ela tinha 21 anos quando foi para o Eurocampo e passou 3 anos e qualquer coisa a tentar sobreviver. Ela esteve em Auschwitz, ela esteve em Birkenau, voltou depois para Auschwitz, depois sobreviveu também à parte da caminhada da morte, e portanto é uma história mesmo profunda, cheia de... sabemos que é mais do mesmo porque já lemos de outras pessoas que passaram
por isto, mas nunca é demais deixar de referir o que aconteceu, nunca é demais deixar de relembrar o que aconteceu para que não se volte a repetir estes acontecimentos. E é um relato emotivo e um relato também cru daquilo que aconteceu, daquilo que a Rena e as outras mulheres, não só a irmã, ela depois tenta sempre proteger, o objetivo principal dela é sempre proteger a irmã mais nova. E é sério, é um livro relativamente pequeno, tem 300 páginas, mas é um livro que mexe aqui muito, pelo menos comigo, mexeu aqui muito com as minhas emoções, porque aqui deixa-nos sempre com um sentimento de angústia, um sentimento de revolta por tudo isto que aconteceu, por tudo isto que estas mulheres passaram. Eu vou ficar por aqui, eu estou a ficar emocionada só de falar do livro, só de relembrar e, portanto, eu vou ficar por aqui, mas deem uma oportunidade ao livro, porque lá está, eu relato eu vou ler o que diz aqui na capa, portanto, é uma história real de amor e coragem, e aqui atrás diz que é, então, um dos testemunhos mais importantes sobre os campos de concentração e o único livro escrito por uma sobrevivente do primeiro transporte de mulheres para Auschwitz. Portanto, primeiro transporte de mulheres para Auschwitz, conseguimos ter aqui então um relato de uma dessas sobreviventes. O primeiro, portanto, o livro originalmente foi escrito em 95, teve depois em 2015 uma nova edição e finalmente em 2020 chega então a Portugal pela Alma dos Livros. E eu tenho que parabenizar a editora porque tem feito grandes apostas, então aqui, apostas muito fortes relacionadas então aqui com livros do Holocausto, com a temática do Holocausto, sempre ligados a livros de não ficção, e são livros muito bons, e são livros importantes de serem lidos e que devem ser lidos por todos. Portanto, se querem aqui ler um livro excelente do Holocausto, até para o próximo All 76 da Dora, que será provavelmente em janeiro, porque a Dora tem feito todos os anos. Esta é uma das sugestões. Eu depois vou tentar fazer aqui algumas sugestões se acharem interesse, mas este é um dos livros certamente que eu irei falar. À semelhança também do Carteiro de Auschwitz, também publicado pela Alma dos Livros, e também uma história de vida incrível, uma história real, e portanto são histórias que devem ser lidas. Leiam. Eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.